Olá, eu sou o Márcio Fregonese, responsável técnico da Oregon para a América Latina, e hoje a gente vai estar falando um pouco mais da corrente de motosserra e seus componentes. Bom, para começar a falar do produto, eu vou começar pelo elo de tração. O elo de tração é o componente responsável por receber o giro do motor da motosserra e transferir esse movimento para a corrente que corre numa barra, muito parecido com o que a gente está vendo aqui e aqui no equipamento. O elo de tração tem algumas características. Ele pode vir com uma marcação aqui, ele pode vir com um número, e esse número me traz algumas informações, como por exemplo, o passo da corrente e o calibre da corrente. Vamos dar sequência, passando para o elo de emenda. O elo de emenda é o elo de união entre os componentes de uma corrente de motosserra. Esse componente ele traz algumas características. Uma dessas características é essa marcação que a gente vê na parte externa como um ressalto, que na parte interna ela é um rebaixo. Isso aqui serve como um depósito de lubrificante durante o trabalho da corrente de motosserra. Esse componente que a gente vê aqui, unindo todos eles, é o rebite. O rebite é responsável por garantir que todos os componentes estejam presos um no outro, para que quando esse componente recebe o giro do motor da motosserra, essa energia seja transmitida para todos e toda a corrente possa caminhar dentro do que é a barra da motosserra. E por último, eu tenho aqui o cortador. O cortador é quem efetivamente retira os cavacos de madeira de uma tora. O cortador ele tem várias partes e a gente vai passar por uma a uma. Vamos começar por aqui. Essa parte é o calcanhar do cortador. Temos aqui a parte frontal do cortador, temos nessa parte dianteira superior o limitador de profundidade, temos a garganta do cortador, placa lateral, placa superior, ponta de ataque e fio de corte. Esses são os componentes de uma corrente de motosserra. Toda corrente de motosserra é montada dessa forma. Então, eu tenho elo de tração, cortador, elo de emenda e rebites. Essa é a configuração básica e podemos dizer aí que a maioria das correntes montadas levam essa mesma configuração. Bom, cada componente pode ter características. Como começamos falando do elo de tração, vou comentar sobre o elo de tração algumas situações. Esse elo de tração ele pode ter diferentes espessuras. Tá? Espessura o que é? É a grossura basicamente desse componente. Então ele pode ter 1.3 milímetros, 1.1 milímetro, como é o caso da 90 PX que está nessa motosserra. Ele pode ter 1.5 e 1.6 dentro do que são as correntes de motosserra. Vamos falar da numeração dele um pouquinho. Nesse caso aqui eu tenho uma corrente com o número 72. Todas as correntes que trazem o número 7 são correntes com passo 3/8. O que é o passo? O passo é a distância entre 3 rebites divididos por 2. Eu vou chegar num número que é o passo dessa corrente. O passo da corrente deve coincidir com o passo da transmissão da motosserra e o passo da ponta da barra da motosserra. Então essas são algumas características desse componente. Aqui eu já comentei no começo sobre esse ressalto que por dentro é um rebaixo para o lubrificante, né? E depois vamos falar um pouquinho mais agora do cortador. Bom, o cortador, a gente viu as partes dele e vimos que ele tem uma placa superior, nessa parte aqui, uma placa lateral, nessa parte aqui, e ponta de ataque. Nem sempre ele é quadrado. Esse que eu tenho na mão, você pode ver pela parte de trás dele aqui, que ele é um cortador quadrado. Ele pode ser redondo, ele pode ser micro quadrado, com esse ângulo menorzinho, a gente vai ver em umas correntes, e ele pode ser semi-quadrado. Então temos quadrado, micro quadrado, semi-quadrado e redondo. Bacana? O que tem de diferença de uma corrente para outra? Isso muda a agressividade da corrente. A corrente com o cortador mais quadrado, como o caso desse aqui, é uma corrente mais rápida, mais agressiva. Porém, ela não aceita as intempéries que a gente pode encontrar no meio do caminho. Ela é uma corrente super rápida, super agressiva, mas que tem que ter muito cuidado não usar ela, porque por essa ponta ser tão agressiva, ao mesmo tempo ela é mais frágil. E depois eu tenho outras correntes onde o cortador vai ficando
arredondado, e essas correntes eu posso trabalhar em condições mais agressivas, onde a madeira está mais suja, onde a madeira ficou um tempo no chão, caída e está cheia de terra, e isso que danificaria essa ponta de ataque, e essas outras correntes eu vou ter uma maior durabilidade. Bacana? Então vamos lá. Eu tenho aqui algumas correntes para mostrar para vocês. Essa primeira é uma corrente 25, que é uma corrente de passo 1/4. Na sequência, eu tenho a corrente 91, que é uma corrente de passo 3/8 com cortador de baixo perfil. Depois eu tenho uma corrente de passo 325. Seguindo, eu tenho a corrente 3/8 profissional. E por último, dentro das correntes de motosserra, eu tenho uma corrente de passo 404. Dando sequência no que nós vimos dos vários tipos de corrente com passos diferentes, eu trouxe também, dentro do que são as correntes 3/8, eu vou até tirar isso aqui para o lado, algumas situações onde eu posso ver diferenças no cortador. Essa corrente, por exemplo, é uma corrente DX, que eu tenho um cortador que não é quadrado, vai para um perfil mais arredondado. Tenho nessa corrente uma corrente LPX com o cortador quadrado, e eu tenho mais uma corrente com o cortador quadrado. Essa corrente é uma corrente LGX. As duas, por mais que tenham o cortador quadrado, no caso da 75 LPX e da 75 LGX, eu tenho diferenças entre elas. As duas correntes são de passos 3/8, as duas correntes têm o calibre de 1,6 milímetros, as duas correntes têm o cortador quadrado, né? A gente pode ver aqui, mas eu tenho diferenças na construção da corrente. A corrente LGX, ela não tem o que nós chamamos de rampa de segurança, que é uma característica que pode estar nesse componente, que seria esse mesmo componente com formato diferenciado. Esse componente da forma que está aqui é o componente da corrente que a gente chama de LGX. A da LPX vai ter uma rampa nessa parte do componente. Então, olhando ela de perto aqui, essa corrente é a LPX, eu consigo ver a diferença quando eu comparo com essa corrente, que o componente aqui não tem aquela rampinha. Vamos encerrar esse vídeo então, recapitulando um pouquinho do que a gente viu. Esse vídeo foi direcionado para a gente conhecer um pouco mais do que é a corrente de motosserra e seus componentes: cortador, elo de emenda, elo de tração, rebite e diferentes passos de corrente que nós vimos, que mais para frente a gente vai entender certinho o que é cada um. Sigam a gente, sigam nossos canais, um abraço e até mais.